Ok. Nós continuamos aqui em Santarém. Isso aqui é a região de Oroz, município de Oroz, que fica basicamente... Santarém é um distrito da cidade de Oroz, que é onde fica hoje o segundo maior açude do estado do Ceará, se não for o segundo maior açude do Nordeste brasileiro, porque durante muito tempo ele foi o maior açude do Brasil. Mas com o tempo, o Oroz, ele hoje é o segundo, porque existe um outro maior que é o Castanhão, que é um açude que deve ter entre 10 a 15 anos, né? Que já é mais recente. Essa casa aqui que eu estou mostrando é o que restou, na verdade, da casa do Recanto, que é uma casa às margens daquele açude, que nós mostramos num outro vídeo que nós fizemos agora há pouco. Essa casa aqui, ela foi edificada pelo Joaquim Cândido. Para que vocês possam ter uma ideia, ainda sobra uma parede, olha. Ainda ficou edificada uma parede da casa do Recanto. O Joaquim Cândido, ele é o patriarca da família Cândido, que é uma família muito numerosa aqui na região de Santarém, da qual eu pertenço também. Eu faço parte dessa família. Me casei com uma membro dessa família, minha querida esposa Ana Maria. E tenho orgulho de dizer isso, porque é uma gente maravilhosa, trabalhadora, honesta, né? Que ajudou a construir essa região aqui, a família Cândido. Não só a família Cândido, mas a família Andrade, a família Jacinto, a família Vieira, muitas famílias originais aqui da região de Oroz, Santarém, a família Batista. São pessoas muito abnegadas e que tinham patriarcas no passado, né? Chefes de família, como Joaquim Cândido, que teve praticamente 23 filhos. Vários filhos na primeira família e também vários filhos na segunda família, que estão espalhados hoje pelo Ceará, pelo Brasil, trabalhando, vivendo, né, com dignidade. Essa casa aqui é uma casa original, a casa que pertenceu ao Joaquim Cândido, patriarca da família Cândido. E hoje você observa, na verdade, o quê? Você tem praticamente apenas aí o alicerce da casa, né? E apenas um resto de parede, na verdade, levantado. Mas não deixa de ser um patrimônio, né? Está se estudando uma maneira de se conservar melhor, né? Porque isso é um patrimônio. Uma parede dessa que sobrou não deixa de ser um patrimônio, é um registro, um resgate da história. Quantas pessoas não moraram nessa casa? Quantas pessoas aqui não viveram? Várias gerações da família Cândido nessa casa viveram, né? Interessante é que você vê o tamanho aqui, olha. Deixa eu tirar um pouquinho do zoom, pra gente chegar um pouquinho mais perto, pra gente poder ter uma ideia. Olha, eu quero mostrar pra você aqui, ó. Deixa eu pegar isso aqui, ó. Isso é um tijolo, gente, olha. Olha aqui o tamanho desse tijolo, né? Ó, você vê o tijolo em comparação, para que você tenha uma ideia, em comparação com a minha mão, olha aí, ó. Isso é metade do tijolo, na verdade. A gente não vai encontrar... Ah, esse aqui é um inteiro, ó. Só para você ter uma ideia, ó. Esse aqui é um tijolo inteiro. Tá quebrado aqui, mas olha, vou botar minha mão só para você ter uma ideia. Esse é um tijolo de barro. O tamanho desse tijolo, ó. Acho que dá 2 palmos, né, gente? Aqui, ó. Dá 2 palmos praticamente. É uma coisa fantástica a casa feita de tijolo. Na época não tinha cimento. Ou seja, olha aqui, ó, você percebe o que é. Esse aqui é um barro, esse é barro mesmo. Eles eram ligados um ao outro, né? Olha aí, eu tô pedindo perdão a Deus agora porque eu acabei arrancando um pedacinho desse monumento, que é o que restou da parede da casa do Recanto. E eu acabei, Deus que me perdoe, colaborando para destruir um pouquinho. A gente tem que colaborar para edificar, não para destruir, né? Mas foi só para mostrar para vocês que na verdade isso aqui é barro, né, gente? Ó, isso aqui é barro que liga um tijolo no outro, ó. Eles usavam barro naquela época. Uma casa dessa aqui, eu estimo, por tudo que eu já ouvi já dos familiares, eu estimo que isso aqui tenha por volta 100 anos, talvez não, hein? Mas eu acredito que já tenha por volta de pelo menos uns 80. Seu Luiz, o meu sogro, que nos deixou, saudoso Luiz Cândido, pessoa maravilhosa, um pai para mim.
e seu Luiz nasceu praticamente aqui, tia Teca também, né? Foram criados aqui, e a faixa etária deles é mais ou menos de 60, 70 e poucos anos, né? E a casa já existia, então essa casa deve ter esses escombros aqui, foi o que sobrou, escombros, né? Mas a casa original data de por volta, talvez, creio eu, uma estimativa, 1930, talvez, 1920, e aquela paisagem, o restante maravilhosa paisagem que você vê aí, né? Ali a Serra do Franco. Há uma história sobre essa Serra do Franco. Não sei se é exatamente isso, se é folclore. Conta-se que a Serra do Franco é a Serra do Franco porque uma vez havia na verdade, como é que eu posso classificar? Um fora da lei, né? Vamos dizer um malfeitor, não, mas um fora da lei. A gente não conhece a história exatamente do camarada. Porque nessa região, é importante que se diga, quando você fala, mas Tony, o fora da lei, você fala, o fora da lei não é na verdade um malfeitor. Por que eu tenho uma reserva para falar sobre isso? Porque nós sabemos hoje que o Virgulino Ferreira da Silva, que nasceu e se criou numa região não muito longe daqui, aqui no sertão pernambucano, naquela região ali de Serra Talhada, ele foi considerado muito tempo um malfeitor. Ele era um fora da lei, mas ele não era um malfeitor. Muitos sociólogos, muitas pessoas que lidam com a história, estão reabilitando a situação de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Na verdade, ele era um revolucionário. Hoje, muitos já o consideram um revolucionário. Então, quase caindo aqui. Então, a gente tem que ter uma certa reserva para poder falar quando a gente não conhece a história da pessoa. E essa serra aqui, especificamente, é a Serra do Franco, porque esse fora da lei teria vindo se esconder aqui quando foi perseguido, procurado pelas autoridades da polícia do Ceará e do Nordeste naquela época, por isso que a serra é considerada a Serra do Franco, que é um monumento à beleza muito bonito. Acho linda essa serra, como tudo que está aqui, as vaquinhas ali, né? A vida no campo. É uma pena que o Ceará esteja sendo castigado, segundo as autoridades. É uma seca já, segundo as autoridades meteorológicas ou climatológicas. Isso aí tem mais a ver com o negócio de clima, né? Não é com meteorologia, não. São ciências diferentes que se complementam. E segundo essas autoridades, é o Romário, hein? Ô Romário, me diz uma coisa, vamos lá. Vamos ver aí a sua qualidade como repórter, ou pelo menos entrevistado. Eu estava dizendo aqui que segundo as autoridades meteorológicas, não, eu vou corrigir de novo, os climatólogos, né? Porque a meteorologia, ela envolve a questão da previsão do tempo. É aquele tempo que, por exemplo, hoje você pode ver que nós temos várias nuvens. Choveu essa noite aqui em Santarém, em Oroz, mas o que acontece? Aí a previsão do tempo está baseada na meteorologia. Eu não sei exatamente a explicação técnica. A climatologia já envolve os sistemas de climas no mundo, é uma coisa muito mais complexa, e é isso que explica a questão da seca. Mas, por exemplo, Romarinho, nós temos aí a última seca nos últimos 70, 80 anos, essa é a pior seca. Você sabe dessa história, não? É o que dizem, né? Na realidade, dos últimos 40 anos. Ah, dos últimos 40 anos. Eu ouvi falar qualquer coisa dos últimos 70 anos, mas eu acho que você, como da região, com certeza tem uma autoridade muito maior do que a minha, eu não tenho dúvida disso aí. Mas e essa casa aqui que a gente vê, Romário? Isso aqui, essa casa foi construída pelo finado Joaquim Cândido? Isso. Foi uma das primeiras casas que ele construiu para sua primeira esposa, né? Na realidade, certo. Como ele teve duas famílias. Sim, é verdade. Ele construiu para morar com a sua primeira esposa. Apesar de ter comprado um terreno muito grande, onde hoje está localizado Santarém, né? Que ele até então doou para a capela. Sim. Ele construiu a casa dele. Aquele terreno todo que nós vemos então no distrito de Santarém, tudo era do seu avô? Não, nem tudo. Nem tudo. Mas a maior parte. Alguma parte. Aquela parte principal ali do centro, onde hoje
também é a capela, né, a igreja. Certo. Ele doou para que se construísse, fizesse ruas. Certo. E também construísse a igreja, certo? Ah, sim. Que como o povoado naquela época morava muito afastado, em casas, vamos supor, uma aqui, outra no açude de Seu Didi, que chamava antigamente Livramento. Aí para ficar uma coisa, um povoado ficasse mais perto um dos outros, né? Aí eles foram construindo casas mais próximas à igreja. Certo. Que é uma coisa muito comum aqui no Brasil. E no Brasil, é verdade, as comunidades se desenvolverem exatamente ao lado da igreja. Essa casa aqui, eu falei agora há pouco, que eu acredito, né? Eu acredito que tenha por volta de 80 anos, 70 a 80 anos. É mais ou menos isso, né? Sim. Essa casa foi construída... Já você não está vendo uma casa, é aquilo que eu falei, você está vendo as ruínas, né? O que sobrou da casa, uma casa histórica aqui da região de Santarém. Na realidade também, essa casa ficaria o mais próximo, de outra casa que ficaria mais próxima da serra, que seria a casa de farinha. Casa de farinha. Isso, que eles trabalhavam fazendo farinha, a questão da mandioca, entendeu? Aí no caso ficaria o mais próximo da casa de farinha, ficaria essa aqui, por isso que fica um pouco afastado. Ah, sim. Mas me diz uma coisa, essa casa de farinha não existe mais? Não, tá só igual essa aqui, já foi, caiu, só tem algum moinho, algumas coisas, instrumentos que hoje ainda lá se encontram. Só que a casa em si não está mais de pé, ela já caiu também. Ah, muito bem, gente, estou aqui com o meu amigo, isso aqui é meu sobrinho, gente. Ele é filho do Antônio Carlos, que é irmão da minha querida esposa Ana Maria, que dessa vez não veio, está lá no sul, né, como a gente diz, está em São Paulo, né? E nós estamos aqui fazendo essa cobertura no dia de hoje, que está quente pacas, está muito quente, mas olha... Está menos quente e vou dizer para vocês por quê. Por causa que ontem choveu e o tempo está nublado. É isso aí. Estamos aqui diretamente da nossa querida Santarém. É o nosso vídeo amador para poder guardar como memória. Beleza, Romário. Você saiu bem, velho. Você tá bom de ser repórter, hein?